Eu nunca pensei que uma cidade pudesse ter um cheiro próprio. Mas aqui, o ar é pesado, como se carregasse segredos antigos. Quando desci do trem naquela estação mal iluminada, senti algo estranho, como se a própria atmosfera me observasse. O nome da cidade. Nem lembro direito agora. Parece que quanto mais tempo passo aqui, menos consigo lembrar das coisas importantes. A viagem até aqui foi longa, cansativa. O vagão estava quase vazio, exceto por um homem idoso no canto oposto, com olhos vidrados e um sorriso vazio. Ele não disse uma palavra durante todo o trajeto, mas havia algo em sua expressão que me incomodava profundamente. Era como se ele já tivesse desistido de tudo, como se sua alma tivesse sido sugada para fora de seu corpo. Na época, achei que fosse apenas minha imaginação. Agora, sei que deveria ter prestado mais atenção. Quando finalmente cheguei à estação, o silêncio era ensurdecedor. Não havia multidões, nem barulho de pessoas conversando ou correndo para pegar seus trens. Apenas o som distante dos trilhos rangendo e o vento soprando entre as colunas de concreto gasto. As luzes fluorescentes acima piscavam irregularmente, lançando sombras dançantes nas paredes sujas. Havia algo de errado ali, algo que eu não conseguia identificar de imediato, mas que fazia meu estômago revirar. Peguei minha mala, uma velha bolsa de couro surrada que carregava todas as minhas posses, e caminhei em direção à saída. O mapa que haviam me dado antes de partir indicava que meu novo apartamento ficava a cerca de 10 minutos da estação, mas logo percebi que a cidade era muito maior do que parecia. As ruas eram largas e desertas, ladeadas por prédios altos e sombrios, cujas janelas refletiam a pouca luz das lâmpadas públicas. Algumas delas estavam quebradas, outras apagadas completamente. O céu acima era coberto por uma névoa densa, impedindo que qualquer estrela brilhasse. Era como se o mundo inteiro tivesse sido engolido por uma escuridão palpável. Enquanto andava, comecei a notar pequenos detalhes que me deixaram ainda mais desconfortável. Os postes de luz emitiam um zumbido baixo e constante, quase imperceptível, mas que ecoava dentro da minha cabeça como um aviso. As calçadas estavam cobertas de rachaduras, e em alguns pontos, ervas daninhas cresciam entre os pedaços de concreto partido. Havia cartazes colados nos muros, mas suas mensagens eram ilegíveis, borradas pelo tempo e pela chuva. E, no entanto, havia algo nelas, talvez nas cores desbotadas ou nas formas distorcidas, que parecia me chamar, como se tentassem me dizer algo que eu não conseguia entender. Finalmente, cheguei ao prédio onde ficaria. Era uma construção antiga, com tijolos expostos e uma porta de madeira rangente que parecia prestes a cair. O porteiro, um homem magro e calado, me entregou as chaves sem dizer uma palavra. Seus olhos eram opacos, como se ele também estivesse preso em algum tipo de transe. Subi as escadas até o segundo andar, arrastando minha mala atrás de mim. O corredor estava escuro, e o cheiro de mofo era tão forte que precisei cobrir o nariz com a manga da camisa. Meu quarto era pequeno e frio, com uma única janela que dava para um beco estreito. Coloquei minha mala no chão e me sentei na cama, que rangeu sob meu peso. Olhei ao redor, tentando absorver tudo aquilo. Eu tinha vindo para cá por causa de um emprego, algo simples, disseram. Uma oportunidade única, prometeram. Mas agora, sozinho naquele lugar, comecei a questionar se havia feito a escolha certa. Deitei-me na cama improvisada e fechei os olhos, exausto da viagem. Pensei nos meus sonhos, aqueles que sempre me guiaram, os planos que tinha para o futuro. Sonhei em escrever um livro, viajar pelo mundo, encontrar um propósito maior. Mas quando acordei na manhã seguinte, não conseguia me lembrar de nenhum deles. Era como se tivessem sido arrancados de mim enquanto dormia. No começo, achei que fosse cansaço ou estresse. Talvez fosse apenas o impacto de estar em um lugar novo. Mas depois de 3 noites seguidas, percebi que algo maior estava acontecendo. A cidade, ela estava me roubando. Comecei a prestar mais atenção aos detalhes. As luzes das ruas piscavam em intervalos irregulares, como se estivessem vivas. Às vezes, jurava ver sombras se movendo nas esquinas, mas quando me virava, não havia ninguém lá. E os outros moradores? Todos pareciam vazios. Conversavam comigo, sim, mas suas palavras eram superficiais, como se evitassem falar sobre qualquer coisa importante. Eu sabia que algo estava errado. Sabia que essa cidade não era normal. Mas, naquele momento, tudo o que podia fazer era observar e esperar, tentando entender o que estava acontecendo comigo, e com todos ao meu redor. Os dias seguintes foram um borrão de rotina monótona e sensações desconfortáveis.
A cada manhã, eu acordava sentindo como se tivesse perdido algo importante durante a noite. Não era apenas cansaço ou distração. Era como se partes de mim estivessem sendo arrancadas lentamente, pedaço por pedaço. Minhas memórias pareciam mais distantes, meus sonhos mais vagos. Eu tentava me lembrar dos planos que tinha antes de vir para cá, das histórias que queria escrever, das pessoas que amava, mas tudo parecia escapar entre meus dedos, como areia fina em uma praia deserta. O trabalho que havia aceitado não ajudava em nada. Era repetitivo e mecânico, como se fosse projetado para nos manter ocupados sem realmente pensar. Eu trabalhava em um escritório cinzento, onde as paredes eram cobertas de papéis velhos e os colegas mal trocavam olhares. Às vezes, ouvia murmúrios baixos vindos das mesas ao lado, mas quando eu tentava escutar melhor, percebia que ninguém estava falando de verdade. Era como se os sons viessem diretamente da minha mente, ecoando pensamentos que já não eram meus. No caminho de volta para casa, sempre passava pela mesma padaria na esquina da rua principal. Era um lugar pequeno e modesto, com uma vitrine empoeirada e cheiro de pão recém-assado misturado ao ar úmido da cidade. Foi ali que conheci Clara. Na primeira vez que a vi, ela estava atrás do balcão, organizando pães em cestas de vime. Seus cabelos castanhos estavam presos em um coque desleixado, e seus olhos tinham uma profundidade que me chamou a atenção imediatamente. Havia algo nela que contrastava com o resto da cidade. Uma faísca de vida, talvez, ou simplesmente a ausência daquele vazio que eu via em todos os outros moradores. "Posso ajudar?" perguntou ela, com um sorriso educado, mas cauteloso. Eu hesitei por um momento, então respondi: "Sim, só um pão francês, por favor." Ela pegou o pão e o colocou em um saco de papel, mas antes de entregá-lo, me encarou por alguns segundos. Parecia estar analisando algo em mim, algo que eu mesmo não conseguia entender. "Você é novo aqui, não é?" disse ela, finalmente. Assenti, surpreso com a pergunta. "Cheguei há poucos dias." "Como você sabe?" Clara deu de ombros, mas seu olhar continuava fixo no meu. "É fácil perceber. As pessoas mudam depois de algum tempo nesta cidade. Elas param de sonhar." Aquelas palavras me atingiram como um soco no estômago. Parar de sonhar. Era exatamente o que eu vinha sentindo, mas nunca tinha conseguido colocar em palavras. Olhei para ela, tentando decidir se deveria confiar nessa estranha ou não. "O que você quer dizer com isso?" perguntei, hesitante. Ela suspirou e abaixou a voz, como se temesse ser ouvida. "Esta cidade, ela rouba nossos sonhos. Não sei como, mas faz isso. Transforma tudo o que desejamos em cinzas. As pessoas aqui, elas não têm mais esperança. Mas você ainda parece diferente. Ainda tem algo dentro de você." Fiquei paralisado, sem saber o que dizer. Clara não parecia louca ou delirante. Pelo contrário, suas palavras carregavam uma convicção que me fez questionar tudo o que eu sabia até então. Antes que pudesse responder, ela voltou ao trabalho, evitando meu olhar. Saí da padaria com o pão na mão, mas minha mente estava longe, girando em torno das palavras dela. Nos dias seguintes, comecei a observar as pessoas ao meu redor com mais atenção. No trabalho, notei que meus colegas mal conversavam uns com os outros. Suas expressões eram neutras, quase robóticas, como se estivessem apenas cumprindo uma função programada. Na rua, as poucas pessoas que passavam pareciam andar em transe, com olhos vidrados e passos lentos. Até mesmo as crianças, que geralmente brincavam nas calçadas, pareciam apáticas, como se tivessem perdido a curiosidade natural que costumava definir sua idade. Mas havia outras coisas também, pequenos detalhes que me deixavam ainda mais inquieto. À noite, enquanto tentava dormir, ouvia sussurros vindos de fora da janela. Eram vozes baixas e indistintas, como se alguém estivesse falando em um idioma que eu não entendia. Quando me levantava para olhar, não havia ninguém lá. Outra coisa que notei foi o comportamento das luzes das ruas. Elas piscavam em intervalos irregulares, como se estivessem vivas, e às vezes pareciam seguir meus movimentos. Era como se a própria cidade estivesse me vigiando. Decidi voltar à padaria no dia seguinte, esperando encontrar Clara novamente. Desta vez, ela estava sozinha, limpando as prateleiras. Quando me aproximei, ela ergueu os olhos e me lançou um olhar penetrante. "Você percebeu, não foi?" disse ela, sem preâmbulos. Assenti, sentindo meu coração acelerar. "Percebi o quê?" "Que esta cidade está sugando algo de mim."
Que meus sonhos estão desaparecendo. Sim, percebi. Clara suspirou e se aproximou, baixando a voz ainda mais. Não são apenas seus sonhos. É tudo o que te faz humano. Esta cidade se alimenta disso. Ela transforma nossas esperanças, nossos desejos, nossas memórias, em energia. É por isso que as pessoas aqui estão vazias. Elas já deram tudo o que tinham. Senti um arrepio percorrer minha espinha. Aquilo parecia absurdo, impossível. Mas, ao mesmo tempo, fazia sentido. Tudo o que eu vinha sentindo desde que cheguei aqui, a sensação de perda, o esvaziamento gradual, começava a ganhar forma. Há algo que podemos fazer? Perguntei, quase desesperado. Clara hesitou por um momento, então balançou a cabeça. Existem pessoas que ainda lutam contra isso. Elas tentam entender como a cidade funciona, como ela rouba nossos sonhos. Mas é perigoso. Muitos desistem antes mesmo de começar. E outros, outros desaparecem. Suas palavras me deixaram ainda mais confuso e assustado, mas também determinado. Eu não podia simplesmente aceitar aquilo. Não podia permitir que a cidade me consumisse completamente. Quero ajudar, disse, firme. Se existe alguma maneira de lutar contra isso, eu quero fazer parte. Clara me encarou por um longo momento, como se estivesse avaliando minha sinceridade. Então, finalmente, assentiu. Está bem. Mas tome cuidado. Esta cidade não gosta de quem resiste. Saí da padaria naquela tarde com mais perguntas do que respostas, mas também com uma nova determinação. Sabia que havia algo maior acontecendo ali, algo que ia além do que eu podia compreender. Mas, pela primeira vez desde que cheguei, senti que talvez houvesse uma chance de escapar, de salvar o que restava de mim. A noite em que tudo mudou foi diferente das outras. Eu estava deitado na cama, tentando dormir, mas algo me incomodava profundamente. Não era apenas a sensação de vazio ou os sussurros que às vezes ecoavam pela janela. Era como se a própria cidade estivesse me chamando. Era um puxão invisível, uma força que parecia emanar das ruas desertas e dos prédios altos ao redor. Tentei ignorá-la, fechar os olhos e me forçar a descansar, mas sabia que não conseguiria. Levantei-me, vesti meu casaco e saí para caminhar, esperando que o ar frio da noite acalmasse minha mente inquieta. As ruas estavam ainda mais desertas do que de costume. As luzes das lâmpadas públicas piscavam de forma irregular, projetando sombras distorcidas nas paredes sujas dos prédios. O vento soprava forte, carregando consigo um cheiro estranho, algo entre metal enferrujado e terra molhada. Caminhei sem rumo por algum tempo, até que algo chamou minha atenção, um prédio alto e abandonado no final da rua. Era impossível não notá-lo. Enquanto os outros edifícios pareciam velhos e desgastados pelo tempo, aquele tinha algo de sinistro. Suas janelas estavam quebradas, como olhos vazios, e suas paredes cobertas de musgo e rachaduras davam a impressão de que ele poderia desmoronar a qualquer momento. Mas havia algo mais, algo que me atraía, como se o próprio prédio estivesse me convidando a entrar. Parei diante dele, hesitante. Sabia que não deveria entrar. Qualquer pessoa com um pingo de bom senso teria dado meia volta e ido embora. Mas algo dentro de mim, talvez a mesma faísca de resistência que Clara havia mencionado, me impulsionou a seguir em frente. Empurrei a porta enferrujada, que rangeu alto ao abrir, e entrei. O interior era ainda mais assustador do que eu imaginava. O chão estava coberto de poeira e detritos, e o ar era pesado, quase sufocante. Cada passo que eu dava fazia o piso ranger sob meus pés, como se o prédio estivesse vivo e protestasse contra minha presença. Subi as escadas lentamente, sentindo cada vez mais aquela sensação de ser observado. As paredes eram decoradas com marcas estranhas, símbolos que pareciam escritos à mão, mas que eu não conseguia decifrar. Eles brilhavam fracamente, como se emitissem sua própria luz. Cheguei ao último andar e encontrei uma porta entreaberta. Havia algo ali dentro, algo que eu precisava ver. Empurrei a porta devagar e entrei. A sala era enorme, com tetos altos e vigas expostas. No centro, havia uma estrutura estranha, uma espécie de altar feito de pedra negra, cercado por centenas de frascos alinhados nas paredes. Os frascos eram pequenos e transparentes, e dentro de cada um deles havia uma névoa brilhante, pulsando suavemente, como se tivesse vida própria. Fiquei paralisado, sem conseguir desviar os olhos. Havia algo hipnótico naquelas névoas. Então, percebi algo que me deixou gelado. Alguns dos frascos tinham nomes gravados na superfície. Comecei a ler alguns deles: Ana, Carlos, Marta. E então vi um que me fez perder o fôlego. Eu.
Meu nome estava lá, gravado em letras simples, mas inconfundíveis. Minhas mãos tremiam enquanto eu pegava o frasco. Ao olhar mais de perto, vi flashes de imagens dentro da névoa, fragmentos dos meus próprios sonhos. Vi a mim mesmo escrevendo um livro, viajando para lugares exóticos, encontrando pessoas que amei no passado. Era como assistir a memórias que já não eram minhas, como se a cidade tivesse arrancado partes de quem eu era e as guardado ali. Isso é impossível, murmurei para mim mesmo, tentando processar o que estava vendo. Então, ouvi passos atrás de mim. Congelei, segurando o frasco com força. Lentamente, me virei e vi Clara parada na entrada da sala. Seu rosto estava sério, mas havia algo em seus olhos, uma mistura de tristeza e determinação. Eu sabia que você acabaria vindo aqui, disse ela, entrando na sala. Esta cidade, ela te escolhe. Ela sabe quem pode resistir e quem vai sucumbir. O que é isso? Perguntei, indicando os frascos. São nossos sonhos. Clara assentiu. Sim. Esta cidade se alimenta deles. Ela rouba nossos sonhos durante a noite e os armazena aqui. Transforma tudo o que nos torna humanos em energia para continuar existindo. É por isso que as pessoas aqui estão vazias. Elas já deram tudo o que tinham. Senti um nó na garganta. Aquilo era absurdo, impossível. Mas, ao mesmo tempo, fazia sentido. Tudo o que eu vinha sentindo desde que cheguei aqui, a perda gradual de memórias, a ausência de esperança, começava a ganhar forma. Há alguma maneira de reverter isso? Perguntei, quase implorando. Clara hesitou por um momento, então assentiu novamente. Sim. Mas não é fácil. Existem pessoas que lutam contra isso. Nós nos chamamos de os resistentes. Tentamos recuperar os frascos e libertar os sonhos capturados. Mas a cidade não vai deixar isso barato. Ela protege seus segredos com unhas e dentes. Olhei ao redor da sala, sentindo uma mistura de medo e determinação crescer dentro de mim. Eu quero ajudar, disse, firme. Não posso ficar parado enquanto essa coisa continua me consumindo. Clara me encarou por um longo momento, como se estivesse avaliando minha sinceridade. Então, finalmente, assentiu. Está bem. Mas tome cuidado. Esta cidade não gosta de quem resiste. Ela me levou até um esconderijo subterrâneo, localizado em uma parte remota da cidade. Era um lugar apertado e úmido, iluminado apenas por velas. Lá, encontrei outras pessoas, homens e mulheres de diferentes idades, todos com olhos cansados, mas ainda brilhando com uma faísca de esperança. Eles me explicaram como funcionava a resistência. Eles invadiam prédios como aquele onde eu havia estado, recuperavam os frascos e tentavam devolvê-los aos seus donos. Mas nem sempre era possível. Algumas pessoas já estavam tão vazias que não conseguiam mais aceitar seus sonhos de volta. O que acontece com elas? Perguntei, apontando para os frascos que não tinham sido devolvidos. Elas se tornam parte da cidade, respondeu Clara, com um tom sombrio. Suas almas são absorvidas completamente. Elas se tornam como fantasmas, presas aqui para sempre. Aquelas palavras me deixaram gelado. Sabia que não podia permitir que isso acontecesse comigo. Juntei-me aos resistentes, aprendendo tudo o que podia sobre a cidade e seu funcionamento. Eles me ensinaram como identificar os prédios onde os frascos eram guardados, como evitar as armadilhas que a cidade colocava em nosso caminho, e, mais importante, como lutar contra as sombras que às vezes surgiam para nos atacar. Mas havia algo que me incomodava profundamente. Por que a cidade me escolhera? Por que eu conseguia ver os frascos e entender o que estava acontecendo, enquanto tantas outras pessoas pareciam completamente alheias? Clara me disse que isso era raro, que poucas pessoas tinham a capacidade de perceber a verdadeira natureza da cidade. Talvez fosse por isso que eu ainda conseguia sentir algo dentro de mim, algo que a cidade ainda não havia conseguido roubar. Nos dias seguintes, comecei a participar das missões dos resistentes. Entrávamos em prédios abandonados, enfrentávamos as sombras e recuperávamos os frascos. Cada vez que devolvíamos um sonho ao seu dono, víamos um lampejo de vida retornar aos olhos daquela pessoa. Mas também perdemos companheiros no processo. Algumas missões eram mais perigosas do que outras, e a cidade parecia estar se tornando mais agressiva, como se soubesse que estávamos lutando contra ela. Uma noite, durante uma dessas missões, algo aconteceu. Estávamos em um prédio semelhante ao primeiro que eu havia explorado, mas desta vez, as sombras eram mais numerosas e mais rápidas. Elas nos cercaram, movendo-se como líquido escuro pelas paredes e pelo chão. Lutamos com todas as nossas forças, mas fomos superados.
Perdemos 2 companheiros naquela noite, e eu mal consegui escapar com vida. Quando voltei ao esconderijo, exausto e ferido, Clara me abraçou em silêncio. Sabíamos que a batalha estava longe de terminar e que a cidade não ia desistir facilmente. Mas também sabíamos que não podíamos desistir. Porque, no fundo, ainda havia algo dentro de nós que a cidade não conseguia alcançar. Desde que me juntei aos resistentes, minha vida mudou completamente. Não havia mais espaço para hesitação ou dúvidas. Cada decisão, cada passo que eu dava, era crucial para nossa sobrevivência. O esconderijo subterrâneo onde nos reuníamos se tornou meu novo lar, embora fosse um lugar frio e claustrofóbico. As paredes de pedra úmidas exalavam um cheiro de mofo, e o som constante de água pingando ecoava pelos corredores estreitos. Era como se o próprio lugar soubesse que estávamos fugindo da cidade, e tentasse nos lembrar de que não havia escapatória fácil. Os outros membros do grupo eram tão diferentes quanto suas histórias. Havia Marcelo, um homem alto e calado, cujas mãos calejadas indicavam anos de trabalho braçal antes de ele perder tudo para a cidade. Seus olhos eram duros, mas havia algo em seu jeito de falar que revelava uma dor profunda, como se ele ainda carregasse o peso de sonhos perdidos. Lúcia, por outro lado, era pequena e ágil, com cabelos curtos tingidos de azul desbotado. Ela tinha um humor sarcástico que mascarava sua vulnerabilidade, mas às vezes, quando pensava que ninguém estava olhando, eu a via encarando o vazio com lágrimas nos olhos. E então havia Clara, sempre no centro de tudo, liderando com uma mistura de determinação e compaixão que me fazia confiar nela, mesmo quando as coisas pareciam impossíveis. Nossa rotina era exaustiva. Durante o dia, fingíamos ser moradores comuns da cidade, trabalhando em empregos monótonos e evitando chamar atenção. Mas à noite, éramos outra coisa. Sombras movendo-se pelas ruas desertas, caçando prédios abandonados e enfrentando as forças invisíveis que protegiam os segredos da cidade. Cada missão era um risco calculado, mas também um lembrete de que estávamos lutando por algo maior do que nós mesmos. No início, eu achava que sabia o que esperar. Já havia enfrentado as sombras no prédio onde encontrei meu frasco, e pensei que isso me prepararia para o que viria a seguir. Mas logo percebi que aquilo era apenas a ponta do iceberg. A cidade era viva, de uma forma que eu nunca poderia ter imaginado. Ela não apenas sugava nossos sonhos, ela nos observava, nos estudava, aprendia sobre nós. E, conforme avançávamos em nossa resistência, ela começava a reagir. Uma noite, durante uma missão particularmente arriscada, entramos em um prédio antigo no coração da cidade. Era diferente dos outros que havíamos invadido, mais alto, mais imponente, como se fosse uma espécie de fortaleza. As portas eram feitas de ferro enferrujado, e as janelas estavam cobertas por grades grossas. Quando cruzamos a entrada, senti uma sensação estranha na pele, como se o ar estivesse carregado de eletricidade. Clara nos avisou para ficarmos atentos. Algo grande estava guardado ali dentro. Subimos as escadas lentamente, cada passo ecoando pelo prédio vazio. As paredes estavam cobertas de símbolos semelhantes aos que eu havia visto antes, mas desta vez, eles pareciam pulsar com uma luz tênue, como se estivessem vivos. Em alguns momentos, jurava ouvir vozes sussurrando ao meu redor. Palavras que não conseguia entender, mas que me faziam sentir como se estivesse sendo vigiado por 1000 olhos invisíveis. Finalmente, chegamos ao último andar. A sala principal era enorme, com um teto abobadado e vigas de madeira apodrecida. No centro, havia uma estrutura circular feita de metal preto, com tubos que se conectavam a centenas de frascos dispostos em fileiras perfeitas. Dentro de cada frasco, a mesma névoa brilhante que eu já havia visto, fragmentos de sonhos capturados. Mas havia algo diferente ali. Os frascos estavam organizados de forma peculiar, como se formassem um padrão. Ao me aproximar, percebi que alguns deles tinham nomes gravados nas superfícies, enquanto outros estavam em branco. Isso é novo, disse Clara, examinando os frascos com atenção. Parece que a cidade está experimentando algo. Experimentando o quê? Perguntei, sentindo um arrepio percorrer minha espinha. Não sei ao certo, respondeu ela, com uma expressão preocupada. Talvez esteja tentando criar algo maior. Antes que pudéssemos investigar mais, ouvimos um som baixo e gutural vindo das sombras. Viramos rapidamente, e então as vimos, as sombras. Desta vez, elas eram diferentes. Não eram apenas figuras escuras se movendo pelas paredes. Elas tinham forma, quase humana, mas distorcida, como reflexos em uma poça de óleo.
Seus olhos brilhavam com uma luz vermelha, e seus movimentos eram rápidos e precisos. Corram! Gritou Marcelo, puxando uma faca improvisada de seu cinto. Começamos a lutar, mas as sombras eram implacáveis. Elas nos cercaram, bloqueando qualquer saída. Lúcia conseguiu quebrar alguns frascos com uma barra de metal, liberando as névoas que se dissipavam no ar como fumaça. Mas para cada frasco que quebrávamos, mais sombras surgiam, como se estivessem sendo geradas diretamente pela energia dos sonhos capturados. Eu me vi encurralado em um canto, com duas sombras avançando em minha direção. Minhas mãos tremiam enquanto eu segurava uma barra de ferro que havia encontrado no chão. Sabia que não tinha chance contra elas, mas algo dentro de mim se recusava a desistir. Fechei os olhos por um momento, tentando me concentrar. Então, algo aconteceu. Senti uma onda de calor percorrer meu corpo, como se algo dentro de mim estivesse despertando. Abri os olhos e vi que minhas mãos brilhavam com uma luz suave, quase imperceptível. As sombras hesitaram por um instante, como se estivessem confusas. Aproveitei a oportunidade e golpeei uma delas com a barra de ferro. Para minha surpresa, ela se dissolveu em uma nuvem de fumaça negra. O que foi isso? Perguntou Clara, incrédula, enquanto lutava contra outra sombra. Eu, não sei, respondi, ainda tentando entender o que havia acontecido. Mas não havia tempo para explicações. Continuamos lutando até que finalmente conseguimos abrir caminho para a saída. Quando chegamos ao térreo, percebemos que tínhamos perdido 2 companheiros no processo. Eles haviam sido engolidos pelas sombras, e não havia nada que pudéssemos fazer para salvá-los. Voltamos ao esconderijo em silêncio, carregando o peso daquela noite. Clara me levou para um canto isolado, longe dos outros. O que você fez lá foi extraordinário, disse ela, com um tom sério. Nunca vi alguém fazer isso antes. Você tem algo especial, algo que a cidade não pode controlar. Mas o que é isso? Perguntei, confuso. Por que eu consigo fazer isso e os outros não? Clara balançou a cabeça. Não sei ao certo. Mas acho que tem algo a ver com o motivo pelo qual a cidade te escolheu. Talvez você seja diferente. Talvez você tenha algo dentro de você que ela precisa. Aquelas palavras me deixaram inquieto. Eu não queria ser especial, não queria ser diferente. Só queria recuperar meus sonhos e escapar dessa cidade maldita. Mas sabia que não podia mais voltar atrás. A cidade já havia me marcado, e agora eu fazia parte da resistência, querendo ou não. Nos dias seguintes, continuamos nossas missões, mas a cidade parecia estar se adaptando. As sombras estavam ficando mais fortes, mais numerosas. E os prédios onde os frascos eram guardados estavam mais bem protegidos. Perdemos mais companheiros, e cada vitória parecia custar mais do que valia. Mas, mesmo assim, continuamos lutando. Foi durante uma dessas missões que descobrimos algo que mudaria tudo. Estávamos explorando um prédio antigo no limite da cidade, um lugar que parecia abandonado há décadas. Mas, ao entrarmos, percebemos que havia algo diferente ali. As paredes estavam cobertas de escritos, mensagens deixadas por pessoas que haviam estado lá antes de nós. Algumas eram simples declarações de desespero, outras eram avisos. Mas uma frase em particular chamou minha atenção. A cidade não é apenas uma prisão. Ela é viva. E ela tem um coração. Aquelas palavras me deixaram gelado. Um coração. Se a cidade realmente tinha um coração, então talvez houvesse uma maneira de destruí-la. Compartilhei a descoberta com Clara e os outros, e todos concordaram que precisávamos encontrar esse coração. Mas sabíamos que não seria fácil. A cidade faria de tudo para nos impedir. Começamos a planejar nossa maior missão até então. Precisávamos encontrar o núcleo central da cidade, o lugar onde todos os sonhos capturados eram processados e transformados em energia. Era um risco enorme, mas também nossa única chance de libertar a todos. Enquanto nos preparávamos, comecei a refletir sobre tudo o que havia acontecido desde que cheguei aqui. A cidade havia me tirado tantas coisas, meus sonhos, minhas memórias, partes de quem eu era. Mas, ao mesmo tempo, ela havia me dado algo que eu nunca esperaria, uma razão para lutar. Eu não estava mais sozinho. Tinha Clara, os resistentes, e uma causa pela qual valia a pena arriscar tudo. Sabia que a batalha final seria perigosa, talvez até mortal. Mas também sabia que não podia desistir. Porque, no fundo, ainda havia algo dentro de mim que a cidade não conseguia alcançar. Algo que me fazia humano. E eu lutaria por isso até o fim. A noite da batalha final chegou mais rápido do que eu esperava. O céu estava coberto por nuvens negras,
densas como fumaça, e o vento uivava pelas ruas desertas, carregando consigo um cheiro metálico que me fazia lembrar sangue. Parecia que até mesmo a natureza sabia o que estava prestes a acontecer, como se a própria cidade estivesse se preparando para o confronto final. Nos reunimos no esconderijo pela última vez antes de partir. Clara liderava a reunião, sua voz firme mas carregada de tensão. Ela distribuiu tarefas rapidamente, explicando cada passo do plano que havíamos elaborado nos últimos dias. Eu mal conseguia prestar atenção. Minha mente estava tomada por uma mistura de medo e determinação. Sabia que aquela seria nossa única chance de acabar com tudo, de libertar não apenas a nós mesmos, mas também todas as pessoas cujos sonhos haviam sido roubados pela cidade. Esta é a nossa última missão, disse Clara, olhando para cada um de nós com intensidade. Se falharmos, não haverá outra oportunidade. Mas se vencermos, poderemos destruir essa prisão para sempre. Marcelo assentiu em silêncio, suas mãos apertando com força uma barra de metal improvisada. Lúcia, ao lado dele, parecia nervosa, mas havia uma faísca de coragem em seus olhos. Os outros membros do grupo trocaram olhares ansiosos, mas ninguém hesitou. Todos sabíamos o que estava em jogo. Saímos do esconderijo pouco depois da meia-noite, caminhando em silêncio pelas ruas escuras. A cidade parecia diferente naquela noite, mais viva, de alguma forma. As luzes das ruas piscavam em intervalos irregulares, lançando sombras dançantes nas paredes dos prédios. Cada passo que dávamos ecoava alto, como se a própria calçada estivesse nos vigiando. Era como se a cidade soubesse que estávamos vindo. Finalmente, chegamos ao prédio central, aquele que abrigava o coração da cidade. Era maior e mais imponente do que qualquer outro lugar que já havíamos invadido. Suas paredes eram feitas de pedra negra, brilhando levemente sob a luz fraca das lâmpadas. Uma névoa densa cercava a entrada, como se fosse uma barreira invisível tentando nos impedir de avançar. É aqui, disse Clara, sua voz quase um sussurro. Este é o núcleo. Entramos devagar, nossos passos cautelosos ecoando pelo interior cavernoso. O ar estava pesado, quase sufocante, e havia um zumbido baixo que parecia vir de todas as direções. As paredes estavam cobertas de símbolos pulsantes, como veias de luz que percorriam a estrutura inteira. Era como se o próprio prédio estivesse vivo, respirando conosco. Subimos as escadas lentamente, enfrentando armadilhas e sombras que surgiam do nada. As criaturas eram mais numerosas e agressivas do que nunca, movendo-se como líquido escuro pelas paredes e pelo chão. Lutamos com todas as nossas forças, mas cada vitória custava caro. Perdemos 2 companheiros no caminho, engolidos pelas sombras sem que pudéssemos fazer nada para salvá-los. Seus gritos ainda ecoavam em minha mente enquanto continuávamos avançando. Finalmente, chegamos à sala principal. Era enorme, com um teto abobadado que parecia se estender infinitamente para cima. No centro, havia uma estrutura gigantesca, um cristal negro pulsando com uma luz vermelha sinistra. Era o coração da cidade, a fonte de toda a energia que alimentava sua existência. Ao redor do cristal, centenas de frascos estavam dispostos em fileiras perfeitas, cada um contendo uma névoa brilhante. É isso, disse Clara, sua voz tremendo de emoção. Se destruirmos isso, destruímos a cidade. Mas algo estava errado. Assim que nos aproximamos do cristal, as sombras começaram a se materializar ao nosso redor, formando figuras humanas distorcidas. Eram diferentes das outras que havíamos enfrentado, maiores, mais sólidas, com olhos que brilhavam como brasas. E então, ouvi uma voz, grave e ressonante, ecoando pela sala. Vocês não podem escapar. Vocês são parte de mim. Era a cidade falando conosco. Não era apenas uma sensação ou um pressentimento, era real. A voz parecia vir de todos os lugares ao mesmo tempo, reverberando dentro de nossas cabeças. Senti um peso enorme no peito, como se ela estivesse tentando me esmagar com sua presença. Não ouçam, gritou Clara, segurando uma barra de ferro com firmeza. Ela está tentando nos confundir. Lutamos contra as sombras com todas as nossas forças, mas elas eram implacáveis. Marcelo foi atingido primeiro, derrubado por uma sombra que o envolveu completamente. Ele desapareceu em uma nuvem de fumaça negra, e por um momento, senti meu coração parar. Mas não havia tempo para lamentar. Continuei avançando, golpeando as sombras com a barra de ferro que brilhava com aquela mesma luz estranha que eu havia sentido antes. Finalmente, consegui chegar ao cristal. Clara estava ao meu lado, ofegante, mas determinada. Você precisa fazer isso, disse ela,
entregando-me o último frasco que havíamos recuperado. Dentro dele, vi flashes dos meus próprios sonhos, aqueles que já não conseguia lembrar. Isso vai acabar com tudo. Assenti, sentindo minhas mãos tremerem enquanto eu segurava o frasco. Sabia que aquilo era a chave para destruir a cidade, mas também sabia que não seria fácil. As sombras começaram a se aproximar, bloqueando qualquer saída. Fechei os olhos por um momento, tentando me concentrar. Então, senti novamente aquela onda de calor percorrendo meu corpo, como se algo dentro de mim estivesse despertando. Abri os olhos e vi que minhas mãos brilhavam com uma luz intensa. As sombras hesitaram por um instante, como se estivessem confusas. Aproveitei a oportunidade e golpeei o cristal com toda a minha força. Houve um clarão ofuscante, e então, silêncio. O cristal explodiu em 1000 pedaços, liberando uma onda de energia que percorreu todo o prédio. As sombras desapareceram instantaneamente, como se nunca tivessem existido. Os frascos ao redor começaram a se quebrar, liberando as névoas brilhantes que se dissipavam no ar como fumaça. Era como assistir a uma tempestade se dissipando, deixando para trás apenas o céu limpo. Mas a cidade não ia desistir tão facilmente. O prédio começou a desmoronar ao nosso redor, como se estivesse sendo consumido por sua própria destruição. Corremos para fora, com Clara ao meu lado, enquanto as paredes ruíam atrás de nós. Quando finalmente saímos, o céu estava claro pela primeira vez desde que eu havia chegado. As nuvens negras haviam desaparecido, e as estrelas brilhavam acima de nós como pequenos faróis de esperança. Olhei ao redor e vi outras pessoas começando a despertar. Algumas estavam confusas, outras choravam de alívio. Era como se a cidade tivesse sido um véu que finalmente havia sido levantado, revelando o mundo real por trás dela. Clara sorriu para mim, seus olhos brilhando com lágrimas. Conseguimos, disse ela, sua voz quase um sussurro. Acabou. Mas eu sabia que aquilo não era o fim. A cidade havia me mudado, assim como havia mudado todos os outros. Eu não era mais a mesma pessoa que havia chegado aqui. Meus sonhos haviam voltado, mas agora eu os via com outros olhos, como algo precioso, algo que precisava ser protegido. Quando o sol nasceu no horizonte, iluminando o campo aberto onde estávamos, soube que finalmente estávamos livres. Mas nunca esquecerei aquela cidade, e o preço que pagamos para escapar dela. Underline, 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 underline. Meses depois, escrevi sobre tudo o que havia acontecido. Transformei minhas memórias em palavras, tentando dar sentido ao que havia vivido. Clara e eu continuamos juntos, ajudando os outros a reconstruir suas vidas. Alguns nunca recuperaram completamente seus sonhos, mas todos encontraram novas razões para seguir em frente. A cidade desapareceu completamente, como se nunca tivesse existido. Mas às vezes, quando fecho os olhos, ainda posso sentir sua presença, um eco distante, uma lembrança do que enfrentamos. E sei que, enquanto eu continuar sonhando, ela nunca poderá me alcançar novamente.